Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Gabriel Batley. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso plano de leitura bíblico anual para a glória de Deus. É isso aí, estamos lendo a Bíblia para nos aproximar do Senhor, para receber a palavra de Deus em nosso coração e para ficar mais pertinho de Jesus, não é isso? Então, seja bem-vindo a esse vídeo, que é correspondente ao nosso 14º e ao 15º dia. Eu não postei o vídeo ontem, não tive tempo de fazê-lo, mas foi bom porque a gente pode encerrar o livro de Gênesis de uma maneira mais rápida. Como assim, pastor Gabriel? Do capítulo 45 ao capítulo 50 é o que corresponde esse vídeo. Então a gente vai nesse momento fazer o encerramento do livro de Gênesis. Olha que coisa boa! Muita gente nunca tinha conseguido terminar de ler Gênesis e a gente junto conseguiu. A gente já passou o primeiro livro da Bíblia. O resto é muito mais fácil. Então, fico feliz por causa disso. Mas, antes da gente ir para a reflexão, eu quero convidar você a curtir esse vídeo e também a compartilhar com as pessoas que você ama. A gente já comentou um livro todo da Bíblia e eu quero saber se você já compartilhou. Comenta aqui embaixo, você está lendo a Bíblia com quem? Tem alguém que está lendo a Bíblia junto com você? Compartilhando a palavra junto com você? Deixa aqui no comentário. E se não for inscrito, não se esqueça. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho. Vamos ao comentário bíblico. Capítulo 45 de Gênesis me mostra uma verdade especial das Sagradas Escrituras. Eu não sei por que a gente insiste em duvidar dos planos de Deus. Qual é a grande verdade do capítulo 45 e desse fechamento do livro de Gênesis que a gente está acompanhando aqui na Bíblia? Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Se eu pudesse dar um título a esse vídeo devocional, essa mensagem de reflexão da leitura bíblica, é o plano perfeito de Deus. Deus tem um plano perfeito para todas as coisas e é besteira a gente duvidar. Eu não sei por que a gente duvida, eu não sei por que a gente tem medo, eu não sei qual é a razão, talvez a fraqueza da carne, a incredulidade da carne. Porque quando a gente olha para esse texto, a gente percebe a maneira pela qual o Senhor trabalha tão preciosamente. Deus trabalha de maneira tão preciosa. Deus trabalha de maneira preciosa na sua vida, na vida da sua família, na vida dos teus, no seu trabalho, cada processo, cada etapa. Pastor Gabriel, onde você vê isso? No capítulo número 45, logo após José fazer todo aquele choro e se dá a conhecer, ele se revela agora aos seus irmãos, depois dessas jornadas do jantar, quando ele vai se revelar aos seus irmãos, ele diz no verso de número 5 de Gênesis 45. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou à frente de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse capítulo 45 para mim é sensacional. A gente vê que todo o processo, a gente vê que toda etapa vivida, Deus tinha um plano. Deus tem um plano. A nossa missão não é saber o plano de Deus. A nossa missão é confiar que há um plano e que a gente está vivendo ele. Pastor Gabriel, como assim? Quando o Senhor te chama, muitas vezes Ele não dá os passos da roda. Quando o Senhor te chama, muitas vezes Ele não diz por onde você vai percorrer, se é pela direita, pela esquerda. Ele não fala. Ele só te diz, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ele não fala se na terra vai ter fome. Ele não fala se na terra você vai enfrentar guerras, se você vai passar por momentos de dificuldade, o tempo que você vai gastar para poder herdar e para poder viver a promessa. Mas ele te fez uma coisa. Tem uma frase do Martinho Lutero, reformador da igreja, pai da reforma protestante, que eu tomo posse dessa palavra quando eu estou com dificuldade. Eu não sei por quais caminhos Deus vai me levar, mas eu conheço muito bem o meu guia. Aqui é o que a gente vê no capítulo 45, o
plano perfeito de Deus para a trajetória de José. Deus preparou José para ser administrador, Deus preparou José para viver o sonho. Aqui os irmãos dele estão vivendo o que José havia sonhado quase 20 anos atrás. Quase 20 anos, mais de 20 anos atrás. Ele passa cerca de 13 anos para se tornar governador, 7 anos de bonança na terra e mais 2 que já tinham de seca. Então tu bota aí essa ruma de ano na ponta do lápis e Deus agora cumprindo e mostrando, se dando a conhecer que tudo era plano e que tudo fazia parte do propósito. Então, meu amado e querido irmão, não sei pelo que você está passando e eu não sei se você está sofrendo, mas creia que é uma etapa do plano perfeito de Deus. No dia que você entregou sua vida para Jesus, você não somente aceitou a salvação, você aceitou viver o plano que Deus preparou para você. No dia que você aceitou Jesus, quando você disse, Senhor, te entrego a minha vida, está dizendo, você me entregou, meu filho? Pois agora eu vou te colocar para viver o meu plano e não mais o seu. Então confie nisso. O capítulo 45 vai continuar quando José, ele manda buscar o pai dele. Quando os meninos chegam lá, os irmãos José chegam lá, é muito engraçado. É muito engraçado por quê, pastor Gabriel? Porque a Bíblia diz que o coração de José ficou quase sem bater. No final do capítulo 45 diz assim, e lhe disseram, José ainda vive, verso 26. José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração do pai ficou como sem bater, porque não acreditavam no que ele dizia. No final do verso 27 diz, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu e ele falou, basta, o meu filho José ainda vive, eu irei e o verei antes que eu morra. Você crê que Deus vai te dar uma notícia tão boa que você vai ficar com o coração quase parando? Eu creio nisso. Toma posse dessa palavra. Capítulo 46 é o Senhor mostrando a José, mostrando a Jacó que tudo fazia parte do plano. Um anjo do Senhor aparece, Deus fala em visões com Jacó e diz, Jacó, não tema ir para o Egito. Isso está lá no verso de número 3. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Estava dizendo, José vai ficar ao seu lado até você morrer. Eu estou cumprindo o desejo do seu coração. Qual era o maior desejo do coração de Jacó? Rever o filho. E o Senhor estava dizendo, além disso, ele vai estar com você até o dia que você for partir. Não tenha medo de ir. Então, na hora que ele recebeu essa direção do Senhor, dizendo, não tenha medo de ir, ele juntou tudo. Ele juntou o gado, ele juntou os filhos, juntou os netos, vamos todo mundo embora. Deus mandou a gente ir para lá. E aí a gente vê a continuação do texto falando que somente 66 pessoas chegaram ao Egito. 70 contando com a família de José. Então 70 pessoas hebreias chegam ao Egito. Como é que essas 70 pessoas se transformam em milhões em alguns anos? Em algumas centenas de anos? Deus é fiel, meu irmão. Deus é poderoso. Deus leva Israel para o Egito para fazer com que lá eles cresçam. E a gente vai ver isso no livro de Êxodo, no vídeo de amanhã. A gente vai ver isso, o encontro de José com seu pai no final do capítulo 46, a alegria. No capítulo 47 a gente vai ver o Senhor colocando uma terra para os israelitas dentro do Egito, que era a terra de Gósen, a terra preparada para que eles pudessem criar o gado, criar as ovelhas, para que eles pudessem desempenhar a função de pastores. Deus prepara tudo. Você percebe como Deus prepara tudo e coloca tudo no devido lugar? É só a gente ter paciência e ficar sujeitos ao trabalhar do Espírito Santo? Está aqui no texto bíblico. Capítulo 48. Jacó fica doente. Quando Jacó adoece, ele abençoa primeiro Efraim e Manassés. E é muito interessante o seguinte, as 12 tribos de Israel, Efraim e Manassés são os únicos que não são filhos de Jacó. Como assim, pastor Gabriel? O filho de Jacó era José. Só que o Senhor falou a Jacó, Efraim e Manassés, filhos de José, serão 2 tribos. Porque não era para ser efraimitas e o povo da tribo de Manassés. Era para ser joselitas. Não sei. Não sei nem o que dizer para você. Joseitas? Não sei. Enfim. Era para ser filhos de José. Como é filhos de Judá, filhos de Levi, filhos de Simeão.
Porém, o Senhor disse: eu vou fazer dos filhos de José duas grandes tribos. É por isso que Efraim e Manassés são tribos, porque Jacó recebeu a ordenança espiritual de tomar os filhos de José como seus e dar aos netos o mesmo direito de receber as terras igual ao que os outros filhos iriam receber. E você vê que eles receberam primeiro. A meia tribo de Manassés foi os primeiros a receber a terra prometida. Mas esse é assunto para um vídeo mais na frente. Ele abençoa, Jacó abençoa José e os filhos, e a gente vai para o capítulo 49. No capítulo 49 tem algo muito interessante, que são as bênçãos proféticas de Jacó. Jacó sabia que ia morrer, e ele começa a lançar uma bênção profética sobre todos os filhos. Mas eu só quero comentar o de Judá. Você sabia que Jacó recebeu a visão de Deus sobre Judá? Jesus não é o leão da tribo de Judá? E a profecia que dá nome a Jesus está aqui. Se você pegar o capítulo 49 e ver o verso de número 8, diz: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? Verso 10, profecia messiânica, profecia de Jesus. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta, a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Eu tenho plena certeza de que Jacó não sabia que aqui seria o Messias, mas na hora o Espírito Santo tomou posse de Jacó e ele começou a falar. E você vai ver isso, esse padrão nas profecias bíblicas. Quando os profetas, ou aqui os patriarcas, recebiam essa autoridade para profetizar, eles lançavam a palavra profética empoderados do Espírito Santo, embasados pelo Espírito Santo, mas eles não sabiam realmente o que ia dar. E aqui a gente vê isso. Jacó não fazia nem ideia do que era, mas o Espírito Santo moveu ele e disse: Judá será mais excelente. Judá terá um cetro, e esse cetro não vai se apartar da tribo dele. Estava profetizando que os reis de Israel, em Davi, sairiam da tribo de Judá. Que o rei de Israel, legítimo Cristo, nasceria da tribo de Judá. O Deus encarnaria através da tribo de Judá. Daí você tira o tamanho da revelação, que Jacó nem sabia do que ele estava realmente profetizando, mas o Espírito o impeliu. E é muito bonito a gente ver isso na Bíblia Sagrada. Capítulo número 50 é o desfecho, quando Jacó morre e os irmãos de José ficam com medo no coração. Com medo de quê? Jacó volta para ser sepultado na região de Canaã, em Macpela, na mesma sepultura que Abraão e Sara e Isaac, e todos foram sepultados, todos os patriarcas, ele é sepultado lá. E os irmãos de José temem. Eles pensam: agora já era. Eles começam a pensar: o que mantinha a gente vivo era o nosso pai. Agora a gente vai sofrer na mão de José. E José os consola. Diz: não tenham medo. Isso está lá no capítulo 50, no verso de número 15 e no verso de número 16. A gente vai ler essa continuação. E no verso 21 diz: portanto não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. No final do capítulo 50, a gente vai ver todo o povo crescendo. E a profecia de José. Interessante você frisar, nesse capítulo 50, a profecia de José. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa poderosa, que coisa tremenda. O vídeo de hoje se encerra dizendo: Deus é Deus que cumpre promessas. Quem melhor
para testemunhar das promessas de Deus do que José? Quem melhor para afirmar que Deus cumpre sonhos do que José? José estava entendendo que aquele período que Israel iria passar no Egito era uma etapa, era uma fase que não ia durar para sempre. E ele disse: o Senhor vai vir e vai levar a gente de lá. Do mesmo jeito que ele nos trouxe e fazia parte do plano dele nos trazer para cá, faz parte do plano dele voltar para fazer com que a gente volte para a terra prometida. Queridos, eu oro para que essa palavra tenha abençoado e edificado você. Nós nos vemos no vídeo de amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas não se esqueça, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui embaixo. Tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.